E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, agora no dia 6 de fevereiro rolou a última reunião de acionistas da Take-Two Interactive e segundo declarações do Strauss Zelnick, CEO da empresa, a Take-Two Interactive vem enfrentando uma espécie de crise que pode impactar os seus estúdios nos próximos anos, podendo acarretar até mesmo uma série de demissões. Mas será que isso vai atingir também a Rockstar Games e o desenvolvimento do GTA 6? E por falar nisso, o jogo também foi pauta da reunião, levando a diversos questionamentos da imprensa e também dos acionistas que querem alguma satisfação da Take-Two Interactive por onde anda o GTA 6, né? Que houve um grande vazamento agora em setembro de 2022 e até agora o game ainda nem foi anunciado. E o Strauss ficou na saia justa, mas respondeu também essa pergunta, tá, rapaziada? Agora vocês querem saber o que ele falou do jogo? Isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje, então já fica ligado e já chega deixando o likeão pra fortalecer e se inscreva no nosso canal pra não perder nenhuma novidade do GTA 6 e do mundo da Rockstar Games. E galera, só lembrando que minha música nova, Golf Walk, já tá disponível com um clipão no YouTube e também disponível em todas as plataformas digitais pra você escutar onde você quiser. Lembrando que o clipão tá chegando a quase 100 mil visualizações, eu conto muito com o seu apoio pra gente atingir essa marca. Link aqui na descrição. E bom, rapaziada, agora no dia 6 de fevereiro rolou a última conferência de investidores da Take-Two Interactive, empresa que é dona da Rockstar Games. E dentre diversas pautas, foi revelado que um dos planos da empresa é fazer uma redução de custo de cerca de 50 milhões de dólares por ano, o que pode indicar um quadro de demissões em massa dentro dos seus estúdios. Segundo o Strauss Zelnick, o objetivo seria focar nas funções corporativas e de lançamento, tornando mais efetivo o processo de lançamento dos jogos e cortando alguns cargos que são desnecessários. E quando questionado sobre o assunto, o CEO disse que o foco não é a demissão de funcionários, porém que alguns empregos podem ser perdidos no meio desse processo. Ou seja, rapaziada, nada mais nada menos do que uma maneira bem política de comunicar que com certeza uma galera vai acabar perdendo seu emprego, mas em prol de tornar a empresa cada vez mais forte e rentável. Inclusive ele comentou, né, sobre esse assunto dizendo o seguinte: não esperamos algum tipo de redução de força de base ampla ou qualquer coisa do tipo, não é como se infelizmente garantíssemos empregos vitalícios. Portanto, haverá certos casos em que os empregos serão perdidos, mas acho que isso será bastante modesto. E aí que fica o grande questionamento, né, rapaziada? Como é que nessa altura do campeonato, uma empresa como a Take-Two Interactive, que é bilionária, comunica que vai ter uma série de demissões, um corte de orçamento de 50 milhões de dólares por ano, que é realmente bem expressivo, sendo que eles estão caminhando para lançar um dos maiores jogos da próxima década, né? Então, sem dúvidas, acaba sendo bem preocupante pensar no cenário que a Rockstar Games teria que reduzir ali o seu investimento no GTA 6 e acabar entregando algo que não atendesse às expectativas do público, né, e realmente ter a estrutura que o game merece. Porém, rapaziada, com certeza também os executivos da Take-Two Interactive devem ter noção disso, né, e até mesmo porque esse lance de demissões não vai ser apenas a um estúdio, vai acabar atingindo a todos os estúdios que pertencem à Take-Two Interactive, então eles devem analisar bem os projetos que são mais promissores e que precisam de uma estrutura maior para levar essas demissões em consideração. Eu acredito que eles não vão demitir a uma galera que seja importante. Eu acho que a ideia é realmente deixar a empresa cada vez mais enxuta e não gastar com coisas desnecessárias, né? Poder focar cada vez mais na qualidade e otimizar o seu serviço. Isso pode indicar também, rapaziada, que o GTA 6 possa estar já concluído de fato, assim como também o Insider Test Fans apontou algumas semanas atrás que o jogo já estava no seu processo de finalização e polimento. Então, realmente, quando você está construindo um jogo dessa magnitude, você precisa inflar o seu campo de desenvolvimento, né? Você precisa contratar mais pessoas, você precisa ter garantia que você vai ter uma mão de obra qualificada para trabalhar num projeto dessa magnitude. E depois que o projeto é concluído, você não precisa mais ter toda aquela estrutura, né? Então, muitas pessoas acabam sendo demitidas, inclusive muitas pessoas são contratadas sobre um contrato que tem um prazo de validade, que seja ali de 2, 3 anos. Então, realmente é algo que é muito comum de acontecer na indústria dos games e na indústria da tecnologia no geral, tá, rapaziada? Então, eu pessoalmente não acredito que esse problema, essa crise que a Take-Two Interactive tá enfrentando, vai atingir diretamente o desenvolvimento do GTA 6, até porque Rockstar Games é uma empresa, a Take-Two Interactive é outra, embora uma empresa pertença à outra, né, rapaziada? Mas com certeza são duas coisas diferentes, eu acho que não vai atingir diretamente no desenvolvimento do jogo. Pode atingir na empresa, no valor dos seus produtos, mas eu acredito que na qualidade por si só não. E por falar em GTA 6, é óbvio, né, que o game ia se tornar mais uma vez o foco de discussão dentro dessa conferência, até porque hoje em dia, né, quando se fala de mundo dos games, o jogo que mais tem hype, que gera mais interesse da comunidade, mais curiosidade, é o GTA 6. E agora no mês de setembro,
de 2022 a gente teve um dos maiores vazamentos do jogo, fiz uma cobertura forte aqui no nosso canal, e é óbvio que esse assunto ainda é um tabu e continua em discussão, até mesmo nessa conferência de acionistas da Take-Two Interactive. Inclusive, o Strauss Zelnick foi colocado contra a parede pela imprensa e por alguns dos acionistas, os maiores acionistas, né? Porque com certeza, rapaziada, existe uma galera que tá colocando rios de dinheiro na Take-Two Interactive, né? Inclusive, o mercado de ações, né? Todo mundo pode comprar uma ação da Take-Two, qualquer pessoa aí pode ter um pedacinho da empresa, porém existem caras que têm muita grana e tem pedaços gigantescos, então é uma pressão muito grande desses grandes acionistas pra cima da Take-Two Interactive, e eles foram lá cobrar, né, o Strauss Zelnick sobre o que tá acontecendo, cadê o GTA 6, cadê o anúncio desse game? E sobre esse assunto, em entrevista pra IGN International, o Strauss Zelnick falou oficialmente sobre o GTA 6. Ele disse o seguinte: levamos os vazamentos muito a sério e eles decepcionaram a todos nós. É realmente frustrante e perturbador para a equipe. No entanto, como uma questão de negócios, não somos afetados, mas como uma questão pessoal e emocional, nossas equipes ficaram muito afetadas. Ou seja, rapaziada, embora o Strauss Zelnick garanta que esses vazamentos que rolaram sobre o GTA 6 não afetaram o desenvolvimento do jogo, mas é evidente como acabou impactando o ambiente dentro dos estúdios, né? Até porque a galera tá trabalhando nisso há anos, todos os dias, e de repente tem um vazamento de mais de 90 vídeos revelando tudo que vocês trabalharam nesses últimos anos, tudo que a galera vem tentando manter sob sigilo, e é muito difícil manter um game com mais de 5 funcionários no desenvolvimento em total sigilo, né, rapaziada? Vazamentos sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, algo meio natural, ainda mais possuindo uma equipe de desenvolvimento tão robusta em um jogo desse jeito, né? Um GTA, um jogo AAA, e que é muito conhecido em todo mundo. E pela declaração aí do Strauss Zelnick, a equipe de desenvolvimento do GTA 6 ficou muito afetada emocionalmente com os vazamentos que ocorreram. E isso, galera, com certeza pode ter impactado no adiamento do seu anúncio. Provavelmente, né, o GTA 6 seria anunciado agora no final de 2022, lá pelo mês de novembro. Pelo visto, né, depois desses vazamentos que ocorreram, esse anúncio foi com certeza adiado, né? Então, por mais que o Strauss Zelnick e até mesmo a própria Rockstar Games emitiu ali um comunicado dizendo que não afetou no desenvolvimento do jogo, mas dá pra notar que com certeza pode ter adiado o seu anúncio. Ou seja, aparentemente, rapaziada, a Rockstar Games e a Take-Two Interactive tá passando por um momento muito conturbado, né? Não é o melhor momento pros estúdios da Take-Two Interactive, pra Rockstar Games no geral. Parece que, principalmente agora, né, que eles estão dedicando todos os seus esforços, todos os seus recursos pro desenvolvimento do GTA 6, eles têm enfrentado momentos difíceis, né, de crise, de demissões em massa, vazamento, comprometimento dos segredos dos estúdios. Então, muita coisa aí vem sendo colocado em risco pra garantir que esse jogo saia, e espero que ele valha a pena, né, rapaziada? Porque se o jogo realmente sair com a qualidade que a gente espera, a nível Rockstar Games, vai superar todos os recordes, né? Vai garantir bastante recurso pra empresa, vai trazer bastante lucro, e sem dúvidas pra nós, que é o público que tem esperado muito por isso, eu acredito que vai valer muito a pena. Porém, isso aí depende muito do trabalho deles, né? Da visão que eles sempre tiveram nesses últimos anos de lançamento dos seus jogos, mas eu acredito que não vai decepcionar, tendo em vista o que a gente viu aí no lançamento do Red Dead Redemption 2, que é o jogo mais recente da Rockstar, que sem dúvidas pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos, e eu espero muito do GTA 6 em razão disso, né? A expectativa vem alta, em razão disso eu espero que eles consigam atingir. Mas de qualquer forma, rapaziada, apesar de todos esses problemas de crise, de demissão, de vazamentos relacionados ao game, a Take-Two ainda emitiu o ganho dos seus estúdios e revelaram que o GTA V continua quebrando cada vez mais recordes. Simplesmente é um bagulho absurdo, até porque num passado recente eles tinham diminuído a quantidade de cópias vendidas, mas parece que agora eles voltaram a aumentar. Só pra vocês terem noção, nesse último trimestre, só o GTA V vendeu mais de 5 milhões de cópias, superando a casa dos 175 milhões de cópias vendidas em todo o tempo, né, desde o seu lançamento. Além disso, o Red Dead Redemption 2, que é um jogo que tá abandonado pela Rockstar Games, surpreendentemente continua vendendo muito. Nesse último trimestre, ele superou a casa dos 4 milhões de vendas, ou seja, quase vendendo o mesmo número que o GTA V, que é o maior sucesso do estúdio. Então, ele conseguiu atingir mais de 50 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento, o que é um número muito incrível, até mesmo para um jogo que é meio deixado de lado, né? Uma persona não grata ali dentro da Rockstar Games, que é um jogo que acaba não sendo o foco da maioria da galera, de quem joga mais casualmente, mas pra galera que é fã da Rockstar, principalmente desse tipo de jogo, de história, sabe que é uma verdadeira obra-prima. Então, Red Dead Redemption 2 superou 50 milhões de cópias. E o mais incrível, rapaziada, é que eles também comunicaram que com esses novos números atingidos pelo GTA V, toda a franquia GTA já superou a casa de 395 milhões de unidades, ou seja, que no próximo trimestre a expectativa é que eles superem a marca de 400 milhões de cópias vendidas em todos os jogos da franquia GTA. O que, se a gente for colocar aí os jogos piratas, rapaziada, já superou tem muito tempo, né? A gente tá levando em consideração aqui cópias verificadas
autenticadas ali, originais autenticadas, então é outra parada. Mas o que não deixa de ser impressionante, né? 400 milhões de cópias vendidas em toda a franquia GTA. É um bagulho absurdo, tá? Então, pelo visto, né, a crise não é muito bem em relação às vendas, né? Os jogos continuam vendendo muito bem, GTA V continua sendo sucesso, nem vou mencionar aqui GTA Plus e todas essas paradas, mas pelo visto a Take-Two Interactive vem passando aí por maus bocados, e eu acho que também é uma consequência de ter estúdios tão grandes, né? Só a Rockstar Games já é um estúdio gigantesco, então, sem contar os outros estúdios da Take-Two Interactive, é realmente uma empresa bem robusta. Mas vamos ver como é que vai ser esses próximos meses. Eu espero aí, rapaziada, que eles anunciem logo o GTA 6, né? Pelo visto, as ações da Take-Two vão continuar caindo, é uma ótima oportunidade aí pra galera comprar, pra quem sabe quando sair o anúncio do GTA 6 fazer uma boa grana. Mas vamos aguardar então as novidades, fiquem ligados aqui no canal Sunny Play, que com certeza eu vou estar sempre atualizando vocês. E agora a pergunta que não quer calar: será que essa série de demissões vai afetar a Rockstar Games e o desenvolvimento do GTA 6? Ou será que o jogo já tá concluído e agora é só anunciar e lançar a braba? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não vacile e deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Sem se falar que isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que tiver novidade da Rockstar Games do GTA 6 você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando que vocês podem se tornar membros do nosso canal, ter o seu nome passando aqui na tela, assim como de toda essa galera, ver os vídeos antes de todo mundo, ter acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, servidor do Discord, vários conteúdos exclusivos e muito mais. Então não vacila, clica aqui embaixo e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Se não puder se tornar membro, clica aí no botão valeu, que a partir de R$2 você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E não siga também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui, trocar uma ideia comigo e conferir o melhor do nosso conteúdo lá no nosso TikTok Sunny Play Underline. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!